Boa noite a todos. Vamos hoje encerrar o nosso seminário com a palestra do professor Williams Gonçalves. Eu agradeço a presença de todo mundo e passo logo a palavra aqui para o engenheiro Pedro Celestino, nosso anfitrião, presidente do Clube de Engenharia. Bom, para nós do clube, essa é uma discussão essencial. Eu parabenizo a EPET pela iniciativa de organizar esse seminário, que enriquece os nossos argumentos. Nas palestras que eu pude assistir, aprendi muito. E espero continuar aprendendo hoje, né, Couto? Vamos lá, então, ao nosso professor. Boa noite a todos. Antes de me iniciar no tema, eu quero dizer que, para mim, é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui no Clube de Engenharia, a convite da AEPET. Isso me deixa muito feliz. Bom, o tema da nossa palestra é o Brasil no BRICS. O BRICS e o Brasil. Eu particularmente considero esse tema muito importante. Eu, na condição de professor universitário, de pesquisador, tenho me dedicado ultimamente a estudar e a escrever sobre o assunto. Dentro em breve, não mais do que um mês, devo lançar, junto com o meu companheiro Dark Costa, um livro sobre o Brasil e o BRICS, uma coletânea de artigos escritos por pessoas como Carlos Lessa, Samuel Pinheiro Guimarães, Paulo Nogueira Batista Júnior, enfim, um número razoável de pensadores e operadores de política internacional que se dedicaram, então, a essa questão. Bom, o tema BRICS, o BRICS, né, esse grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é muito pouco conhecido no Brasil. Salvo, naturalmente, aqueles que, por dever de ofício, se dedicam à questão, seja como acadêmicos, sejam como operadores, e são poucos, o grande público pouco ou nada conhece a respeito desse grupamento. A mídia hegemônica brasileira faz questão de não incluir o BRICS na sua pauta. Apenas quando há aquelas ocasiões que a menção é inevitável, né, como foi o encontro aqui no Brasil, em Fortaleza, no ano passado, o encontro de julho deste ano e o FAR na Rússia, é que a mídia reserva, né, um espaço para se falar sobre o BRICS. E quando fala, e quando põe o assunto na pauta, a visão é sempre simplista e redutora, né, impedindo que o grande público tenha, né, uma noção do que realmente se trata, do que realmente está em jogo. E uma das formas muito usadas, né, para tratar a questão é apresentar
o BRICS como uma invenção do senhor Jim O'Neill. Jim O'Neill é um economista da Goldman Sachs, né, uma empresa norte-americana de consultoria. E por que dizer que é uma invenção do Jim O'Neill? Porque esse senhor, esse economista, no seu trabalho, fez algumas avaliações, algumas projeções, e tendo em vista, né, o viés de crescimento da economia dos países que formam o BRICS, ele fez uma projeção de que, num espaço de 20, 25 anos, esses países teriam, em conjunto, um peso considerável na economia internacional. E de uma maneira bastante inteligente, vamos assim dizer, ele reuniu as iniciais desses países, que muitos chamam de emergentes, não? De uma maneira que essas iniciais formaram um acrônimo. Não? O acrônimo, como os senhores sabem, é diferente de uma sigla, né? Uma sigla é uma reunião de iniciais, como um BNDES. Né? Mas o acrônimo, além de ser uma sigla, é algo mais. Né? É uma sigla que faz algum sentido, que remete a alguma coisa da realidade. E, nesse caso, BRICS, né, essas iniciais juntadas dessa maneira, elas formam uma palavra inglesa, né, que pode ser traduzida como tijolo, como peso. Né? Então, ele faz esse jogo de letras, né, que eu chamo de um golpe publicitário, e isso tem dado ao senhor Jim O'Neill, né, o certificado de pai do registro, né, o certificado de pai do BRICS. Né? Ora, isso tem uma importância muito limitada, né? muito pequena, e não tem nada a ver com a realidade política do BRICS. É comum também que se desdenhe da importância do BRICS, dizendo o seguinte: ora, o BRICS se formou em um determinado momento, uma determinada altura, 2009, quando as economias emergentes estavam em ascensão, e essa expectativa criada pelo Jim O'Neill parecia que ia se confirmar. Todavia, esse crescimento, né, se não foi paralisado, se não foi contido, ele foi bastante atenuado, como é o caso da China, e, portanto, a previsão do Jim O'Neill não faz nenhum sentido, não haverá, ou não há BRICS nenhum, não há tijolo nenhum, não há peso algum. Ora, todas essas são formas de se diluir a questão, de tirar o assunto em pauta. Porque, na verdade, né, o BRICS começa a funcionar em 2006 e ganha institucionalidade em 2009. Agora, como começa a funcionar? Qual é o funcionamento do BRICS? Aí é que está a questão. Né? Antes de ser um bloco econômico, um grupo de natureza econômica, é necessário ter bem claro que o BRICS é, né, um grupo político. O BRICS nasce com o objetivo de ser uma concertação política com vistas à ação nos órgãos multilaterais. Ora, o que é um grupo de concertação política na política internacional?
Uma coisa muito simples, muito tranquila, que todos nós sabemos como funciona, né? Toda vez que há um assunto importante em pauta, né, vamos dizer, na Organização Mundial da Saúde, né, há um tema importante qualquer, há uma votação em que vão ser decididas coisas que dizem respeito ao conjunto dos Estados. Então, quando isso acontece, os diplomatas brasileiros, né, a delegação brasileira junto à Organização Mundial da Saúde, se reúne com os seus colegas chineses, russos, sul-africanos e indianos e pergunta como vamos votar, né? Como vocês estão vendo essa questão? Qual é a nossa posição? Então, a concertação política, o BRICS, começa a funcionar em 2006 assim, né? Naturalmente, os ministros das Relações Exteriores, em comunicação permanente, e os diplomatas nos diversos fóruns, seguindo a orientação de seus governos, de seus ministros, e conversando, limando as arestas e buscando uma posição comum, né? Então, o BRICS começou a funcionar assim em 2006. Em 2009, avançou, ganhando assim uma institucionalização, uma oficialização com os encontros de chefes de Estado. Então, de lá para cá, nós tivemos 7 encontros reunindo os chefes de Estado. Vale dizer que esse grupo foi BRIC até 2010 e, a partir de 2011, recebeu a adesão da África do Sul e tornou-se o BRICS. O S final, né, é de South Africa, né? Inclusive, muita gente tem o hábito de falar os BRICS, né, como se fossem vários BRICS, mas é o BRICS, né? Não tem plural, né? Então, em 2006, começou como um grupo de concertação. Essa concertação foi produzindo resultados importantes e, em 2009, evoluiu para um grupo político já com uma institucionalização, com uma personalidade internacional, por meio do encontro anual dos chefes de Estado, onde são estabelecidos os objetivos de curto prazo. Agora, é importante observar o seguinte: como é que se consegue isso, não é? Como é que países tão diferentes, e essa é uma questão também importante a ser discutida, não é? Como é que países com características tão diferentes podem se reunir e chegar a uma posição comum e votar em conjunto? Ora, isso só é possível porque, naturalmente, esses países têm uma visão semelhante das questões internacionais. Esses países têm uma percepção comum dos problemas internacionais, eu diria, da ordem internacional, isto é, das regras, das instituições internacionais, e estão igualmente interessados, estão igualmente comprometidos em mudar essa ordem, não é? Quer dizer, por isso o BRICS nasce como um empreendimento, como uma iniciativa diplomática eminentemente política, interessada, né, uma iniciativa interessada em mudar a ordem internacional. Agora, de tanto se relacionar, de tanto discutir os problemas comuns, passou-se para uma nova
etapa, que foi da cooperação entre eles, né? Inicialmente não era essa a intenção, porém, né, tendo em vista esses pontos de vista comum, esses interesses e os compromissos que foram assumindo nos diversos organismos internacionais, né, passou-se então uma outra etapa de cooperação, né, em vários campos, né, na linguagem diplomática, uma cooperação bastante ampla, como na tecnologia, na educação, na agricultura, a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável, enfim, todas aquelas questões que hoje são importantes na pauta internacional, né? Então, basicamente, o BRICS é isto, né? O BRICS é isto. Agora, isso envolve uma série de questões da mais alta importância. E vamos tentar aqui abordar uma a uma para nós ampliarmos essa nossa visão e deixar isso mais claro. A primeira questão assim, importante, que eu já sublinhei, já assinalei, é as diferenças existentes entre os países que formam o BRICS. Não é? É muito comum as pessoas dizerem, mas que futuro pode ter um grupo de países com características, com perfis, né, socioeconômico, de organização política, né, características étnico-culturais, linguísticas tão diferentes. O que pode sair, que cooperação pode existir, o que de comum pode existir em coisas assim tão diferentes, né? Bom, aí há duas coisas, né, duas questões assim, a observar em relação, vamos chamar de objeção, a essa objeção. Em primeiro lugar, esses países têm em comum a sua história, uma história de contestação da ordem internacional hegemônica. Naturalmente que é desnecessário me estender, né, sobre a contestação russa e a contestação chinesa, né? Os russos foram os primeiros a fazer essa contestação, né, com a sua Revolução de 1917. Foram os primeiros a romper com a ordem capitalista e, né, pretender criar uma nova ordem internacional a partir da Rússia, né? Evidentemente tiveram problemas, esse projeto não foi bem sucedido, mas a Rússia foi a primeira a contestar essa ordem. A China foi a segunda, depois de ter sido submetida a uma situação humilhante ao longo do século XIX, desde o Tratado de Nanquim, em 1842, os chineses, em 1949, lograram, né, romper com a ordem e criar, né, um novo Estado, uma nova sociedade que formou a base para, né, essa China que nós conhecemos hoje, né? E com características algo diferentes da Rússia, porque, embora governada pelo Partido Comunista, embora com o projeto comunista, a China sempre se colocou como um país do terceiro mundo, teve uma presença muito importante em 1955, em Bandung, quando começa-se a organizar uma alternativa à ordem bipolar então vigente, né? A Índia é um país que nasce do colonialismo, né?
A Índia foi, durante séculos, né, colônia britânica e obteve a sua independência em 1947. E a Índia, né, esteve em Bandung e depois tornou-se um país líder do movimento dos países não alinhados. A África do Sul é outro país, né, que sofreu os rigores do colonialismo. Do colonialismo holandês, do colonialismo inglês, e a partir de 1948, a institucionalização, a constitucionalização da segregação racial, né, com o apartheid. Né. E a África do Sul só superou o apartheid no início da década de 90, né, quando a maioria negra do país passou a exercer os direitos civis e elegeu o seu primeiro presidente, Nelson Mandela, que passara décadas na prisão. E o Brasil é outro país, né, que nasce do colonialismo e que, após a Segunda Guerra Mundial, a partir do momento em que começa a dar os primeiros passos no sentido da industrialização, do desenvolvimento industrial, o Brasil tem uma participação importante na Organização das Nações Unidas, né, como um país que luta em favor do terceiro mundo, do desenvolvimento. Né? Quer dizer, mesmo quando fomos governados pelos militares, no governo Castelo Branco, 1964, a diplomacia brasileira teve um papel importante na criação da UNCTAD, na criação da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. Né? No final da década de 60, tivemos a participação importante do embaixador Araújo Castro, que defendeu o descongelamento do poder mundial. Portanto, a diplomacia brasileira tem uma tradição, né, de luta importante na Organização das Nações Unidas. Portanto, vejam que esses países são realmente muito diferentes, mas têm uma história comum, né, que é uma história de luta pela democratização das relações internacionais. Uma segunda observação em relação às diferenças é a seguinte, né? A diferença, ou as diferenças, melhor dizendo, não podem ser vistas como um fator de enfraquecimento ou um sinal de fraqueza. Absolutamente, né? A diferença, né, consiste justamente no poder que essas nações têm. Né? São nações que, reunidas, formam a maioria da humanidade. Né? E a maioria da humanidade, né, não é branca, protestante e anglo-saxã. A maioria da humanidade, né, é negra, amarela, morena, mestiça, e professa diversos tipos de culto, diversas formas de religião, e tem apresenta uma diversidade cultural enorme. Então não se pode pretender, não se pode admitir, né, que a minoria anglo-saxã, branca, protestante, estabeleça as regras, né, que conduzem o mundo. Eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas é uma expressão muito usada, principalmente pelos meus colegas acadêmicos, das relações internacionais. Portanto, a governança global não pode permanecer
né, por tempo indefinido nas mãos da minoria branca protestante anglo-saxã. Portanto, a diferença, a diversidade, né, não é sinal de fraqueza, absolutamente. A diversidade, né, é o fator de poder, é a legitimidade para intervir na ordem internacional e criar uma ordem diferente dessa. Uma ordem determinada, né, pelo capital financeiro. Simplesmente isso, né? O BRICS não é a proposta de uma subversão completa, de uma revolução internacional, né? Essas coisas foram pensadas na década de 50, quando se criou a expressão, passou-se a usar a expressão terceiro mundo, né? Essa expressão ela foi tomada de empréstimo por um demógrafo francês, em 1952, que escreveu um artigo até despretensioso, criativo, mas despretensioso, mas a expressão, como se diz, acabou pegando, né? Então ele comparava a situação internacional com a situação da sociedade francesa no período que antecedeu a Revolução de 1789. Né? Então, ele assimilou os países pobres ao terceiro estado da sociedade francesa e imaginou que o terceiro mundo faria uma revolução como o terceiro estado havia feito na França. Uma coisa assim fantasiosa, mas que durante algum tempo as pessoas chegaram a acreditar nisso. Hoje nós temos uma situação, um projeto muito mais realista, não é? Quer dizer, não é de uma mudança conduzida por todos os países pobres, mas uma mudança conduzida por grandes países da periferia, por grandes países, expressões, né, do poder regional do mundo, né, e que tem um projeto de mudança, não um projeto de subversão total, mas um projeto de mudança. De modo que essa diversidade, né, do BRICS, eu nem denominaria de diversidade socioeconômica, é diversidade civilizacional, né? Quer dizer, são civilizações distintas, né, que se unem para democratizar as relações internacionais, e isso no âmbito internacional, né, no âmbito das instituições internacionais, e também para propor, né, um outro tipo de capitalismo, né? Não o capitalismo selvagem do sistema financeiro, mas um capitalismo conduzido pelo Estado, um capitalismo mais solidário, né? É isso que une o BRICS. Alguns resultados objetivos, concretos, vêm sendo acumulados, né? O primeiro deles foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, uma decisão tomada no ano passado, em Fortaleza, e também o arranjo contingente de reservas, né? Que são instituições criadas, né, para concorrer com o Banco Mundial e para concorrer com o Fundo Monetário Internacional, né? Com o sentido, com o propósito de apoiar projetos de desenvolvimento da periferia, sem as injunções, né, dos interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus, o Canadá e o Japão, né? Portanto, o BRICS fundamentalmente é isso. Agora, né, o fato de ser países emergentes que têm uma visão comum das relações internacionais, que têm objetivos comuns, não significa que esses países sejam iguais, não é? Ou que tenham peso,
né, o mesmo peso no cenário internacional. Né? Evidentemente que a China, né, é o mais importante desses países. Né? A China, ao tomar a decisão de participar ativamente do processo de globalização no início da década de 90, né, a China, vamos dizer, se aproveitou da globalização, né, e transformou a globalização numa alavanca formidável do seu processo de desenvolvimento. E os chineses, né, têm um Estado forte, e os chineses não têm problema identitário. Né? Os chineses sabem o que é ser chinês e sabem quais são os seus objetivos. Né? O mesmo pode-se dizer da Rússia. A Rússia é um país com características bem específicas, não é? Porque a Rússia hoje é oriunda, né, da ex-União Soviética, foi a base da ex-União Soviética, e depois da dissolução da União Soviética passou por um período de crise profunda, né, ao ser monitorada pelas organizações financeiras internacionais na sua conversão da economia centralmente planificada para a economia capitalista, né, mas a Rússia se reequilibrou, conseguiu se reequilibrar com o governo de Vladimir Putin, né? E os russos estão determinados, né, a promover o seu desenvolvimento sem aceitar as provocações, as injunções dos Estados Unidos e da OTAN. Né? E os russos têm uma posição muito firme, muito clara a respeito da importância do BRICS. Né? Eu diria que esses dois países formam o núcleo duro do BRICS. Né? Ademais, né, como se sabe, são membros permanentes do Conselho de Segurança e dispõem de arsenais nucleares, né? Sendo que a Rússia, né, nesse sentido, é mais forte do que a China, porque a Rússia tem uma plena capacidade de resposta imediata a qualquer ataque nuclear. Né? Já a Índia, a África do Sul e o Brasil, né, têm características diferentes. Né? Isso é muito claro. Tanto, eu vou falar apenas do Brasil, mas o que eu falar para o Brasil vale também para a Índia e pela África do Sul. Nesses três países, no nosso país e nesses dois outros, né, falta consenso entre as elites dirigentes. Né? Bom, na linguagem que estamos habituados, que todos reconhecem, não temos um projeto nacional. Né? As nossas elites são divididas. Há uma parte substancial das elites. Quando eu digo elites, eu estou me referindo às elites econômicas, empresariais, às elites militares, às elites intelectuais, acadêmicas, políticas. Né? Então, os setores pensantes da sociedade, que representam setores diferentes da sociedade. Então, uma parte substancial dessas elites não tem uma verdadeira identificação com o povo brasileiro. Não? São gente que, como a girafa, né, que tem os pés no Brasil, mas a cabeça, né, lá nas nuvens, lá em Paris, Londres, Nova York, não tem qualquer compromisso. E tem uma posição, né, no nosso caso, no caso brasileiro, tem uma posição pró-norte-americana que é instintiva. Né? Quer dizer, essa posição pró-norte-americana, ela antecede mesmo o exame dos seus próprios interesses específicos. Né? É uma coisa
uma coisa instintiva, né? Sem qualquer reflexão, né? Que muitas vezes surpreende os próprios norte-americanos, né? E o tempo passa, né? E o tempo passa e não se aprende, não é? Quer dizer, é uma posição, é uma coisa assim incrivelmente ingênua na relação com os Estados Unidos, na visão que se tem com os Estados Unidos, porque essa gente admira os Estados Unidos, quer viver nos Estados Unidos, quer que o Brasil seja uns Estados Unidos, mas eles não conhecem os Estados Unidos, eles não conhecem os norte-americanos, né? Pois é. Não, mas olha, uma coisa que eu posso aqui me referir, o presidente Fernando Collor, por exemplo, né? Ele, quando assumiu o governo, nós estávamos em plena negociação do GATT, né, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que um pouco depois se tornou a atual Organização Mundial do Comércio. E o Collor assumiu e foi concedendo, né, tudo que os americanos pediam. Um dos diplomatas que ficou indignado e teve uma atuação destacada, escreveu, foi o Paulo Nogueira Batista, o pai do nosso... Sim, o pai que escreveu um texto memorável dizendo o seguinte: olha, isso é uma atitude antidiplomática. Nós podemos ceder qualquer coisa, desde que haja contrapartida. Não pode haver negociação séria sem contrapartida, não é? E quanto mais nos pressionam para que nós cedamos, maior deve ser a contrapartida, porque isso é sinal do que querem muito, né? O que nós temos. Todavia, tudo foi entregue sem nenhuma contrapartida, não é? Então, isso que provocou indignação. E a ideia era de que os americanos reconheceriam isso, e seriam gentis, e seriam compreensivos, não é? Uma coisa sem nenhum sentido, né? Tanto que não teve nenhum sentido que o Collor, né, mudou radicalmente a sua posição. Nos seus curtos 2 anos de governo, ele começou numa posição pró-norte-americana, intransigente, e depois ficou decepcionado. Tanto ficou decepcionado que ele prefaciou um livro premonitório, não é? Um livro de um médico francês chamado Jean-Jacques Ruffin, intitulado O Império e os Novos Bárbaros, não é? Premonitório porque naquele livro o Jean-Jacques Ruffin diz exatamente que ia acontecer o que está acontecendo hoje. Ele diz: olha, os imigrantes irão invadir a Europa. Quer dizer, a capa do livro é a Europa cercada por muros, não é? Porque a retirada dos investimentos, toda a retirada da ajuda e a destruição desses países não pode dar outro resultado senão isso, não é? E o Collor, ele foi e prefaciou esse livro. E depois, numa atitude que alguns podem achar translocada, ele defendeu, né, o fim do embargo econômico a Cuba. Não pode haver ofensa maior aos americanos do que uma coisa dessa. E depois ele atribuiu, né, o impeachment dele a isso. Ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja condenando a posição dos Estados Unidos. Tanto que os senhores devem lembrar que logo após sofrer o impeachment, ele recebeu o convite do Fidel Castro para ir para aí, ele foi. Porque o Fidel Castro foi como... Foi
foi grato àquela posição. Veja, um homem que começou fazendo o que ele fez, né? E por quê? Porque no meio disso está a questão da gratidão. Ele ficou esperando a gratidão dos americanos, que não tem gratidão nenhuma. Os americanos não veem assim o mundo. Na cultura norte-americana não existe gratidão, não existe isso. Para os americanos, ele nada mais fez o que tinha que fazer, fez o certo. E isso não tem que ter reconhecimento, gratidão nenhuma. Né? Isso é um exemplo, e por aí vai, poderia citar muitos outros, que podem parecer assim, à primeira vista, uma coisa ingênua, não é? Todavia, é esse o comportamento das pessoas. Então, nós temos, como eu disse, posição pró-norte-americana instintiva, que antecede mesmo a reflexão e, muitas vezes, vai de encontro aos próprios interesses. Porém, as coisas são assim. Não é? Nós sabemos perfeitamente que é assim. Então, nós no Brasil padecemos desse problema. Né? As nossas elites não conseguem ver um outro mundo, não conseguem ver uma outra ordem internacional, senão essa, né, do que os Estados Unidos conduzem. Né? Não conseguem entender que outra ordem internacional é possível, que outras regras podem ser estabelecidas, né, em todos os âmbitos. Né? Não é só no âmbito econômico, não, é também no âmbito da segurança. Também no âmbito da segurança. Mas é necessário acabar com essa regra de que os Estados Unidos é a polícia do mundo e tem o direito de intervir em toda parte. Não é? Quer dizer, veja que a proposta é claro, não é? É claro, ninguém é ingênuo, é inocente, né, de achar que uma nova ordem internacional vai suprimir todos os conflitos internacionais, não haverá mais conflitos, todos viverão em paz. É óbvio que isso não vai acontecer. E é claro também que, em determinados momentos, determinados conflitos, é necessário a abordagem de terceiros para arbitrar o conflito e impedir que ele se propague, que ele se aprofunde. Agora, a proposta do BRICS qual é? É a regionalização disso. Não é? A regionalização da segurança, ela é muito mais eficiente. Não é? É o que se vem procurando fazer na América do Sul com a criação da Unasul. Não é? A criação da União das Nações Sul-Americanas, não é um avanço extraordinário nesse sentido, porque, né, em primeiro lugar, né, acaba com o conceito de segurança hemisférica. Né? Os americanos criaram, após a Segunda Guerra Mundial, esse conceito de segurança hemisférica e conseguiram naturalizar esse conceito. Né? E esse conceito foi tão usado, foi tão enraizado, que ele se passou a achar uma coisa mais natural do mundo, a segurança hemisférica, a presença norte-americana em toda parte. Não é? E a ideia da regionalização da segurança, a ideia do fortalecimento da Unasul e da criação da Escola de Defesa da Unasul, do Equador, isso é extremamente importante, porque acaba com essa ideia de segurança hemisférica e permite que os países da região dialoguem entre si, cooperem entre si, fechando as portas para a intervenção. Né? No nosso caso, né? No nosso caso aí, eu quero ser bem específico, né? No caso do brasileiro, mas no caso o que reúne nós aqui na EPET, isso é extremamente importante. Essa é uma dimensão, né, do problema que nós não podemos
negligenciar, não podemos desprezar a questão da segurança, porque a maior parte, né, do nosso petróleo está nas águas profundas, né? E, inclusive, em áreas, né, em pontos do mar que podem ser contestados, né? Nós sabemos disso, né? Portanto, nós temos que nos organizar, nós temos que ter uma defesa à altura da importância que esse bem, que essa riqueza tem para o Brasil, né? Precisamos de uma marinha forte, de uma marinha capacitada, precisamos, né, avançar, né, no nosso projeto dos submarinos movidos à energia nuclear, né? Precisamos de uma marinha mais forte, mas sabemos que os recursos disponíveis não podem cobrir, né, todas as necessidades de uma só vez, de uma única vez. E a prioridade deve ser, como tem sido, a de fabricar, de termos a posse do submarino movido à energia nuclear, porque é o instrumento, né, capaz de proporcionar a negação do uso do mar, porque é uma arma, né, que está a salvo da detecção, né, e se move com a velocidade necessária para proporcionar a defesa, né? Mas não é só isso, né? Quer dizer, não basta ter os navios no mar, né? É necessário ter todas condições periféricas, né, para sustentar essa marinha, né? Não vamos... O nosso litoral quer dizer, um litoral, vamos dizer, pacífico, né? sem fazer trocadilho, né, com o nome do oceano, né? Mas é um litoral sem problemas, né? mas com um potencial muito grande de problemas, né? Vejam que os britânicos não abrem mão das Ilhas Malvinas, né? E iniciaram a extração do petróleo das Ilhas Malvinas ao arrepio da legislação internacional. Ademais, os britânicos têm bases em todo o Atlântico Sul, né? Os franceses, a pretexto da Guiana, né, trazem seus navios também para fazer demonstrações, né, de poder no Atlântico Sul. E os Estados Unidos recriaram a quarta esquadra há pouco tempo, né? Cada vez mais se adensa, né, a presença de marinhas estrangeiras no Atlântico Sul. Portanto, essa é uma questão bastante importante, e o Brasil precisa estar atento e, ao mesmo tempo, engajado com os seus vizinhos, numa política de cooperação com os seus vizinhos, tanto na América do Sul como na outra margem do Atlântico. Quer dizer, porque não vamos garantir segurança, né? Não vamos garantir segurança do mar exclusivamente no mar, né? Seja na superfície, seja no fundo do mar. Mas é necessário que tenhamos uma segurança que impeça, né, eventuais inimigos, potenciais inimigos, né, tenham aliados do outro lado, né? Portanto, temos que ter uma política de cooperação na América do Sul, por isso o projeto de integração é fundamental, ele não pode ser abandonado, assim como temos que ter uma política africana também, né? Isso
garante a segurança do mar e, no nosso caso, o que interessa no mar é a extração do petróleo. Portanto, a nova ordem internacional, que se projeta, né, é uma ordem internacional que, do ponto de vista da segurança, regionalize a segurança e limite a ação dos norte-americanos, né? Então, vejam que o BRICS, né, tem uma dimensão extremamente importante que vai muito além, né, dessa irrelevância que a mídia atribui, né, nas suas páginas, né? Quer dizer, o BRICS é uma concertação política de grande peso e o Brasil tem estado engajado. Evidentemente que esse tem estado engajado é problemático, né? Sabemos disso porque essa política externa, a inserção internacional que buscamos, né, e essa concertação é muito mal vista, né, pelos setores neoliberais, né, que querem a aproximação com os Estados Unidos, que querem a aproximação com a Europa, né? Vejam, nesse momento de crise do Estado, né, apareceram propostas para reduzir o déficit público, apareceram propostas de acabar com o Mercosul, né? Apareceu proposta de fazer acordo de livre comércio com a ALCA, né? E, infelizmente, está prosperando, né, a proposta de livre comércio com a União Europeia. Só abrindo um parênteses rápido para fazer observação a respeito disso, né? Veja que se fala em livre comércio, mas, na realidade, de livre comércio não tem nada. Porque é o seguinte, se nós formos no manual de economia política internacional, ou lá no dicionário de relações internacionais, procurar o que é a área de livre comércio, né, nós encontraremos escrito o seguinte: a área de livre comércio é quando 2 ou mais países fazem um acordo para abolir as tarifas entre si, estabelecendo um mercado, um espaço comum. Isso é uma área de livre comércio conforme o manual, né? Mas, desde que se criou a Organização Mundial do Comércio, né, e avançamos nesse caminho, o comércio é praticamente livre, né? Então, hoje, quando se fala em livre comércio, se usa isso como um biombo para esconder outras coisas que não podem ser ditas abertamente, né? E que coisas são essas? Compras governamentais, né? É isso que os Estados Unidos queriam, é isso que a União Europeia quer: compras governamentais. Querem participar das licitações abertas pelo governo brasileiro nas suas compras, né? Quer dizer, querem que as suas empresas concorram com as empresas brasileiras. Ora, todos sabem, né, que as compras governamentais são um poderoso, né, instrumento de incentivo à indústria do país, porque isso gera emprego, etc. Eles querem levar isso, mas não falam, mas falam em livre comércio, né? Outra coisa é a proteção dos investimentos, né? Os acordos de proteção dos investimentos. Olha, vamos fazer investimentos, mas se houver qualquer problema, né, os nossos lucros têm que estar a salvo, né? Então, não podem ser comprometidos, né? Vocês fazem as suas lambanças econômicas, financeiras, mas não podem comprometer os nossos investimentos. Afinal de contas, cooperamos com vocês e tal, né?
Então, hoje, quando se fala em livre comércio, na verdade não está se falando de comércio, porque o comércio o comércio é livre, né? É claro que há picos, né, tarifários, né, como dizem os especialistas, né? Mas a média, né, é baixa, né? O comércio internacional é baixo, né? Então, quando se fala de livre comércio, está se falando de compras governamentais, está se falando da proteção dos investimentos e as patentes, né? Propriedade intelectual, né? Essa é a questão, né? Porque a posição, esses temas, né, eles engalharam, né, como se diz, engancharam na Organização Mundial do Comércio e não avançaram, né? A tal rodada Doha, que começou lá em 2001, ela não foi concluída, né? E o que eles querem? Querem negociar isso conosco, né, antes de qualquer negociação na Organização Mundial do Comércio. Porque, do ponto de vista político, seria desastroso sob qualquer ângulo, né? Seria desastroso negociar uma coisa que ainda não foi negociada na Organização Mundial do Comércio. E depois, poderíamos estar dando péssimo exemplo para os demais, né? Abrindo caminho para que esse tipo de negociação seja feito em outra parte, né? Então, a pressão nesse sentido é muito forte, né? De modo que a nossa crise, né, tem levado a instalação, né, dentro do Estado, né, de segmentos que defendem essas posições, né, que são frontalmente contrárias, né, à nossa política externa, né? Portanto, a nossa política externa, a nossa inserção internacional está sendo contestada dentro do Estado, nesse governo, né? Por isso eu digo que o núcleo duro do BRICS é a Rússia e a China, onde lá não passa esse tipo de coisa, mas aqui nós somos vulneráveis, não é? Não podemos, infelizmente, não podemos dizer que essa nossa posição do BRICS é inquebrantável, é definitiva, não é? Nós vamos ter que lutar por ela, nós vamos ter que mantê-la. Bom, eu creio que eu já falei bastante, daqui a pouco vão ficar cansados de me ouvir, e é importante também nós conversarmos, trocarmos algumas ideias, ouvi-los e esclarecer algumas coisas. De modo que agradeço muito a audiência dos senhores. Muito obrigado.